9, verso 10. Amém? Todos já encontraram? Podemos fazer a leitura do texto, que diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero. Misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Irmãos, eu tirei o sapato porque a presença do Senhor é muito forte nesse lugar. Quando eu estava sentada ali, as minhas pernas não param de tremer, porque a presença do Senhor já se faz presente nesse lugar. E pode sentar, irmãos. Desculpa, pode sentar. E todas as vezes que eu recebo o convite, na verdade, o Senhor está à frente quando você é chamado, porque Deus quer falar com você. Então, eu fui, recebi o convite, não estava esperando. E nessa madrugada o Senhor me deu um sonho, falou comigo no sonho, me deu essa palavra e me fez uma revelação em torno da palavra. E eu sempre oro, busco ao Senhor uma palavra de acordo com a necessidade da igreja, porque a gente faz os nossos planos, mas o Senhor é que determina. Amém? Não é isso que a palavra diz? A gente pode fazer os nossos planos, mas o Senhor Deus é que vai direcionar. Então, cada louvor entoado, a palavra, cada um que está aqui foi escolhido pelo Senhor. Amém? Para o Senhor fazer uma obra na sua vida. E o Senhor me mostrava a palavra sendo lançada e as pessoas dispersas. As pessoas não queriam ouvir a palavra do Senhor. Cada vez que um versículo desse era mencionado, a igreja entrava em alvoroço. Ou seja, o mundo está num alvoroço grande, ninguém está mais parando para ouvir o que Deus tem, e Deus está falando. E Deus continua falando e Deus vai falar. Amém? Então a palavra diz: quem tem ouvidos, ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas. Então o Senhor, eu via, não conseguia falar direito, porque uma hora acontecia uma coisa, outra hora acontecia outra coisa. Os altares também não davam importância para a palavra do Senhor. Mas o Senhor, Ele fala algo impressionante. Era onde Deus falava comigo no sonho. Ele diz, Mateus capítulo 9. E eu disse: Senhor, eu já vi isso. Eu já vi esse capítulo. Ele disse: aí está bem aqui, aonde eu voltei a repetir para vocês. Onde ele diz assim, eu quero misericórdia. A igreja do Senhor Jesus precisa ter misericórdia para com os outros, para com os demais. Amém? E ele diz: eu não quero sacrifício, eu não quero holocausto. Por quê? Porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. O Senhor, Ele já morreu por nós. Ele já levou os nossos pecados. E Ele quer o quê? Que sejamos misericordiosos com as pessoas. A igreja do Senhor, ela anda muito dispersa. Por quê? Porque ela está esquecendo
de buscar o Senhor, de ler a sua palavra, esquecendo de ser misericordioso com o próximo, porque a palavra do Senhor diz que é para nós amarmos o nosso próximo. E cadê o amor? Onde é que fica o amor? Né? Onde é que fica o amor? E ele diz: o amor de muitos vão se esfriar nos fins dos tempos. Nós vivemos esse momento. Eu fiquei muito preocupada porque o Senhor, Ele fez, foi lançada uma palavra, né, que o Brasil viveria um grande avivamento. Então o Senhor, Ele está despertando essa igreja para a volta dele. E o que me chamou a atenção foi que eu disse: Senhor, se tu voltares agora, a tua igreja não está preparada. Por que a igreja não está preparada? Porque a igreja, ela não tem comunhão com o Senhor. Ela não medita na palavra de Deus. Ela não busca o Senhor. Isso é muito forte. Por quê, irmãos? O texto, aqui no capítulo 9, Jesus, ele começa, desde o anterior, ele começa a fazer curas. Ele começa curas. Depois Jesus vai passando e ele vê um homem, cobrador de imposto. É o que antecede essa leitura, né? E ele passa e chama. Então, se nós estamos hoje aqui, porque nós fomos chamados pelo Senhor, amém? Nós fomos chamados pelo Senhor. O Senhor passou em nossos lares, nos chamou, está mudando nossa vida para melhor, porque o Senhor, Ele faz isso. Ele santifica os seus. Amém? Se o Senhor te chamou, que antecede isso aqui, diz que o Senhor ia passando e viu um cobrador de imposto. Para um cobrador de imposto dessa época, era um ladrão, irmãos. Não era visto com bons olhos. Então, nós também, um dia, fomos olhados assim. As pessoas olharam para nós e não viram, não deram valor em nós. Mas o Senhor foi e nos resgatou e nos deu uma nova identidade. Assim como Ele fez com Levi, e depois trocou o nome para Mateus, que escreveu o primeiro dos evangelhos, que é colocado aqui na Bíblia em ordem, né? Mas mudou a vida de Levi. E o que foi que Levi fez? Fez um banquete para o Senhor na sua casa. Irmãos, e quando o Senhor nos chama, quando o Senhor começa a nos santificar, quer santificar? É nos apartar do pecado. O pecado, uma vez nós éramos mortos do nosso delito, ou seja, dos nossos pecados. Nós estávamos no mundo, assim como a palavra diz, que os gentios, nós somos igreja do Senhor. Um dia, não sei se todo mundo nasceu no berço evangélico, mas nós éramos lá do mundo também. Nós estávamos mortos, mas o Senhor nos resgatou, nos ressuscitou. Porque a palavra diz que tem 3 mortes: a espiritual, a morte eterna e a morte carnal. E nós estávamos mortos espiritualmente, e o Senhor, Ele já ressuscitou. Essa igreja que está aqui é uma igreja viva, é uma igreja que o Senhor está santificando. Ele está te separando do mal. Quando Ele te traz para a casa dele, quando Ele te apresenta, quando você